Você sabia que é possível ganhar mais do que a taxa Selic com fundos imobiliários? Se você não sabia, então fique nesse vídeo e eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários que estão pagando acima da taxa Selic. Enquanto muitas pessoas buscam altos rendimentos na renda fixa, como Tesouro IPCA, Tesouro Direto, CDB, nesse vídeo eu vou mostrar para você que não precisa de nada disso. Em períodos de Selic alta, muita gente migra para a renda fixa, almejando altos rendimentos, mas fique na renda variável mesmo, porque os fundos imobiliários estão pagando muito bem, tem muitos fundos imobiliários aí pagando acima da taxa Selic, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. São esses fundos imobiliários que eu vou estar mostrando para vocês. Então já se inscreve no canal aí, deixa o seu like, ativa o sininho e comenta aqui embaixo se você está investindo em renda fixa, em renda variável, como que está a posição da sua carteira nesses últimos meses, nesses últimos dias. Fique no vídeo aí que agora a gente vai falar sobre esses 5 fundos imobiliários e eu tenho certeza que você vai dar total crédito ao que eu acabei de falar, que existem sim muitas chances de você bater a taxa Selic em renda variável, no caso, os fundos imobiliários, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. E o primeiro da nossa lista é o KNCA11, este é um Fiagro. Vamos falar desse Fiagro aqui, vamos falar algumas coisas, vamos ver alguns números fundamentalistas desse Fiagro para vocês verem que realmente ele está batendo a taxa Selic. Hoje nós vamos falar então do KNCA11, a cotação dele hoje está fechada em R$ 85,50. Ele está com um dividend yield de 14,83% nos últimos 12 meses, então já está batendo aqui de cara a taxa Selic, que está em 12,25%, e ele também está bem descontado, com o P sobre VP de 0,84. Este fundo tem uma liquidez média diária de 6,7 milhões e uma variação negativa de 7,2 nesses últimos 12 meses. Vamos estar olhando alguns números fundamentalistas desse fundo imobiliário, mas aqui embaixo, razão social Quineia Crédito Agro Fiagro, ou seja, é um fundo imobiliário da nossa querida Quineia, essa excelente gestora. Então já é um grande ponto positivo aqui para esse fundo imobiliário, o fato de ter uma excelente gestora. E o segmento do fundo é Fiagro, como vocês podem ver aqui, tipo outros. A gestão desse fundo ela é ativa, então temos aqui um valor patrimonial também de 102,17 centavos e o último rendimento desse fundo imobiliário foi de 90 centavos, tendo um valor patrimonial de 2,21 bilhões. Esse aqui é o fundo imobiliário KNCA11. Então vamos dar uma olhadinha no RI do KNCA11, mas é só uma olhadinha superficial para a gente tirar umas dúvidas aqui, porque eu andei observando, tem algumas informações aqui em relação ao dividend yield que o investidor 10 tem lançado aqui, que não é realmente o que está no RI do fundo imobiliário. Então vamos aqui abrir o RI do KNCA11 para a gente olhar, para ver realmente se o dividend yield dele tem sido mesmo de 14,83%. Vamos abrir aqui então o RI desse fundo imobiliário. Temos aqui o KNCA11, então como vocês podem ver aqui, ele está com 2,21 bilhões de patrimônio. Aqui é o número de cotistas dele, segundo esse relatório de novembro de 2024. Então, esse é o último relatório do KNCA11, distribuiu 90 centavos por cotas e a taxa média desse Fiagro é de CDI mais 4,23%. Então, você já vem aqui que somente esse valor já bate a taxa Selic. Ele também tem uma taxa média aqui de IPCA mais 8,44% ao ano. Então, nesses dois números aqui, você já vê que realmente esse fundo imobiliário, ele bate a Selic, ele vem rendendo, distribuindo dividendos acima da taxa Selic. Então, esse foi o KNCA11, o Fiagro, o fundo que a gente acabou de ver. Vamos olhar aqui o último dividendo que ele distribuiu, 0,90 centavos, o último rendimento dele, né? Então, vamos ver no gráfico também aqui embaixo, que é legal a gente estar acompanhando o gráfico. Então, vamos olhar aqui no gráfico.
0,90 centavos, mês 11 de 2024, como vocês estão vendo, e ele tem sempre distribuído dividendos todos os meses. Muitas pessoas têm um pouco de receio de Fiagro, né? Mas um Fiagro que é da Quineia, por mais que o mercado seja um pouco duvidoso, por mais que o segmento seja um pouco duvidoso, mas já é um ponto positivo, não é isso? Vamos então para o próximo fundo imobiliário dessa nossa lista, que é ele, o VGIR11. Esse fundo imobiliário hoje está sendo cotado a R$ 8,80, está com um dividend yield de 14,43%, batendo o CDI aí de cara, batendo a taxa Selic de sobra, está com um P sobre VP de 0,90 descontado, a liquidez diária dele aqui é de mais de 5 milhões e ainda está com uma variação positiva nos 12 meses. Por mais que ele tenha caído nos últimos dias, mas no geral, nos 12 meses, ele tem uma variação positiva aí de 4,2. Então, esse fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário de papel, a gestão dele é ativa. Nós temos aqui o valor patrimonial por cota, que está em 9,74, e o último rendimento dele foi de 11 centavos. O valor patrimonial desse fundo é de 1,42 bilhão. Vamos olhar aqui o histórico de dividendos desse fundo imobiliário. Aqui nós temos o yield dos últimos 12 meses, que está em 14,43, como a gente já viu lá em cima, distribuindo R$ 1,27 ao ano por cota nesse fundo imobiliário. Aqui embaixo nós temos o gráfico, né, de distribuição desses dividendos. Isso é muito importante, me distribuindo dividendos todos os meses. E os dois últimos aqui de 11 centavos. E agora nós vamos abrir também o RI do VGIR11, assim como eu fiz com os outros. Vamos abrir esse RI para a gente estar dando uma olhada e vendo se os números realmente batem com o do site do Investidor 10. Aqui nós vamos ver que realmente a última distribuição aqui, ó, referente ao mês de outubro de 2024, foi de 11 centavos por cota. E ele tem aqui uma rentabilidade líquida de CDI mais 2,4% ao ano. Isso nos últimos 12 meses o fundo acumulou uma distribuição de dividendos de 1,27, foi o que a gente viu lá, dando CDI mais 2,7 ao ano também. Em 2024, aqui novamente, nós podemos olhar aqui, ó, em 2024 a rentabilidade líquida do fundo sobre a cota patrimonial é equivalente a CDI mais 2,7 ao ano, ou seja, é a mais do que a Selic, a rentabilidade do VGIR11. Alguns números dão divergência, sim, porque tem alguns RIs aqui, tem alguns relatórios gerenciais aqui que não são atualizados. Tem alguns fundos imobiliários aqui que não soltaram seus relatórios gerenciais agora no mês de novembro. Então, fica um pouco divergente assim as informações, mas o site do Investidor 10 também está bem atualizado em relação a isso. Bom, então esse foi o VGIR11, pagando aqui bem acima da taxa Selic, como vocês podem ver. Vamos agora para o próximo que eu trouxe aqui, que é o TGAR11, TGAR11. Este aqui também é outro investimento que está pagando acima da Selic, lembrando que aqui nada é recomendação de compra. Então é uma boa para vocês estarem estudando, abrindo o leque de opções de vocês, né? A cotação dele hoje é R$ 88,50. O TIGAR teve um dividend yield dos últimos 12 meses de 17,6%. Essa foi a distribuição do dividend yield desse fundo imobiliário. Está com um P sobre VP de 0,80 e tem uma baita liquidez de 8,7 milhões e uma variação negativa nos últimos 12 meses de 15,32%. Ele é um fundo de mandato híbrido, segmento híbrido aqui também, como vocês podem ver. Um fundo do tipo desenvolvimento, a gestão dele é ativa e o valor patrimonial de R$ 111, tendo aqui o último rendimento R$ 1,15. O valor patrimonial desse fundo imobiliário é de 2,62 bilhões. Mas aqui embaixo nós temos novamente o dividend yield dele aqui dos 12 meses, distribuindo R$ 15,10 por cotas nesses últimos 12 meses. Então, batendo bem a Selic aqui, é um fundo imobiliário que distribui muito, distribui um bom dividendo. E aqui embaixo nós temos o gráfico dele, mostrando todas as rentabilidades mês após mês. Vocês podem ver que sempre está distribuindo dividendos
o TGAR11. Vamos ver também o relatório gerencial dele aqui, só uma prévia, assim como eu fiz com os outros. E aqui, segundo o relatório gerencial do TGAR11, que é referente ao mês de outubro, como vocês podem ver aqui. Esse foi o último que eu achei. As informações que tem aqui dele mesmo, segundo o relatório do próprio fundo, é que nesse mês de outubro foi distribuído R$ 1,15 por cotas, um dividend yield anualizado aqui de 14,37%, como vocês podem ver, e o dividend yield dos últimos 12 meses foi de 13,53%. E aqui nós temos o valor de mercado, 2,41 bi, o patrimônio líquido do fundo, que está em 2,61 bi também, e aqui a quantidade de ativos que tem este fundo imobiliário. Em 20 estados e 111 municípios, ele tem 217 ativos. E o quarto fundo imobiliário da nossa lista é ele, o RZAT11. Também esse fundo imobiliário pagando aí na casa dos 17% ao ano, bem acima da taxa Selic. Gente, aqui é fundo imobiliário para vocês estarem investindo. Vocês podem ver que realmente vocês vão bater o CDI, vocês vão bater a taxa Selic com esses fundos imobiliários. Mas esse conteúdo não é o suficiente para que vocês venham estar aportando nesses fundos imobiliários. E nós estamos vendo também aqui algumas informações do RI, mas coisas superficiais. Então, é melhor vocês tirarem as suas próprias dúvidas, estudarem, entrarem no RI do fundo imobiliário e estarem estudando a carteira do fundo imobiliário, o portfólio do fundo imobiliário, né? Vejam os fundamentos desse fundo imobiliário para vocês estarem investindo nesses fundos imobiliários, mas são boas opções. Lembrando que não é recomendação de compra, tá ok? Vamos lá então. A cotação dele hoje está em R$ 81,60. O dividend yield dos últimos 12 meses de 17,10 está com o P sobre VP de 0,81 e uma liquidez diária de 1,50 milhões. A sua variação dos últimos 12 meses está em 2,81. Vamos ver aqui então sobre o fundo imobiliário. O mandato do fundo é híbrido, segmento também híbrido, tipo do fundo de tijolo. A gestão desse fundo é ativa, não tem vacância, muito importante, né? Vamos lá, o valor patrimonial por cota aqui está em R$ 100,81. Logo, o último rendimento dele foi de R$ 1. E o seu valor patrimonial em 4,26 milhões. É um fundo que não é tão grande em relação ao valor patrimonial, mas é um fundo imobiliário para estar de olho aí, estudando, porque promete muito, né? Então, vamos ver aqui embaixo também sobre o fundo imobiliário, a distribuição de dividendos desse fundo imobiliário. Vocês podem ver que ele vem distribuindo dividendos aí todos os meses. O último rendimento, como a gente pode ver aqui, foi de R$ 1, né? Como a gente viu aqui em cima, R$ 1. Vamos mais aqui embaixo, dar mais uma olhadinha aqui para ver os imóveis desse fundo imobiliário. Aqui é a lista de imóveis desse fundo imobiliário. Em São Paulo ele tem 4 imóveis, em Goiás tem 2, Distrito Federal 1, Minas Gerais 1, Ceará 1 e Mato Grosso do Sul 1. Aqui embaixo nós temos a lista dos imóveis, onde fica, né? E como eu mostrei para vocês os outros relatórios gerenciais, aqui também temos o relatório gerencial do RZAT11, mas como vocês podem ver é de outubro de 2024, então as informações não vão ser iguais à que estava no site do Investidor 10. Mas aqui é só para vocês terem mais ou menos uma noção. Assim como mostrei os outros, eu também achei interessante estar mostrando esse aqui. Vocês podem ver que é um relatório gerencial bem simples, eu achei até muito simples, né? Mas lendo esse relatório gerencial, vocês vão ver que aqui tem todas as informações que vocês precisam sobre esse fundo imobiliário, tá ok, pessoal? Então esse foi o RZAT11. Nós vamos falar agora dele, o MXRF11. Quem falou para você que o MXRF11 não tem um rendimento superior à Selic? Você achou que o MXRF11 ia ficar de fora? Não, ficou de fora não. Esse fundo imobiliário ele tem um rendimento superior à taxa Selic. Se nós olharmos aqui, ele está pagando 13,02%. Esse tem sido o dividend yield do MXRF11 nos últimos 12 meses. Então, o MXRF11 está nessa lista porque ele está pagando mais do que a Selic e, como todos já sabem, é um excelente fundo imobiliário. A cotação dele hoje, quando eu estou gravando, está R$ 9,06, ou seja, bem descontado.
como nós já vimos aqui, o dividend yield de 3,02 e o P sobre VP de 0,95, dando aí aos investidores que esperavam tanto por esse momento, né, uma boa oportunidade de estar entrando nesse fundo imobiliário. Está com uma liquidez diária de 18,82 milhões, é uma excelente liquidez diária. E no acumulado dos últimos 12 meses, o MXRF11 caiu 2,89%. Se vocês observarem, a queda dele está bem maior do que isso. Mas no acumulado do ano representa isso aqui, 2,89% negativo. Aqui embaixo já vemos o mandato, que é híbrido, né? O segmento também é híbrido, é um fundo de papel. A gestão dele é ativa, não tem vacância aqui. E aqui temos o valor patrimonial. Valor patrimonial por conta de 9,52. O último rendimento dele foi 10 centavos e o valor patrimonial desse fundo imobiliário é absurdamente de 4,16 bilhões. Logo, vocês sabem que o MXRF11 é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas da Bolsa de Valores. Então, é um fundo imobiliário de respeito. Está passando por um momento difícil, assim como todos estão passando. Como vocês sabem, né? A renda fixa está muito atrativa, mas eu trouxe para vocês aqui fundos imobiliários que estão além da renda fixa, ou seja, então não precisa você migrar para a renda fixa, né? Você pode muito bem ficar aqui nos fundos imobiliários. Basta você dar uma estudada que realmente você vai achar as oportunidades aí, tá ok? Aqui embaixo nós temos os dividendos do MXRF11, a distribuição dos dividendos dele. Por ser o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores, falando-se de cotistas, então muitas pessoas já sabem que ele distribui dividendos todos os meses. E aqui nós temos o gráfico da distribuição desses dividendos. Vinha distribuindo 9 centavos e aqui o último dividendo dele foi de 10 centavos, MXRF11. Vamos dar uma olhadinha aqui também no relatório gerencial do MXRF11. E esse foi o último relatório que o MXRF11 liberou para o mercado, o de outubro. Não consegui achar o mais atual, se alguém aí achou, sabe onde tem, então deixa aí embaixo nos comentários, deixa um link pra gente aí, pra gente tá dando uma olhada, beleza? Então esse aqui foi o de outubro, nesse mês o fundo imobiliário distribuiu 9 centavos aqui, como vocês podem ver, de rendimento, um yield mensal de 0,93, que já tá batendo a taxa Selic. Com yield de 0,93 já bate a Selic, com certeza, de sobra. E o yield atualizado estava em 11,78, né? O yield anualizado, melhor dizendo, estava em 11,78, 129,56% do CDI no período. E já está acima da Selic, né? 129% do CDI está bem acima da taxa Selic. Bom, pessoal, é isso aí. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Falamos do MXRF11 por último, fechando aí a nossa lista. Eu trouxe para vocês fundos de papel, fundos híbridos, fundo de tijolo, trouxe Fiago. Então tem uma lista bem diversificada para vocês estarem estudando aí com fundos imobiliários que estão pagando acima da taxa Selic. Eu peço para vocês já se inscreverem no canal aí, deixa o like de vocês, comenta aí embaixo se vocês têm algum desses fundos imobiliários na sua carteira. Fé e foco, fique com Deus e até o próximo vídeo.